aqui, a continuidade do estudo que estamos tendo nos livros de Esdras e Neemias sobre a restauração do testemunho do Senhor. O nosso assunto tem girado em torno dos obstáculos ao avivamento. Quantos obstáculos o inimigo levanta para impedir que nós venhamos experimentar um avivamento. E esses capítulos aqui que temos estudado, em cada uma dessas oportunidades, nesses dois livros, os livros de Esdras e Neemias, eles nos falam da restauração da casa de Deus. E hoje eu quero tratar alguns pontos que falam dos obstáculos ao avivamento, que é uma sequência de estudo que nós iniciamos desde Êxodo capítulo 32. E aqui quero tocar um pouco mais dentro do livro de Esdras, no capítulo 4. Nós sabemos que o livro de Esdras e o livro de Neemias, esses livros, eles fazem uma composição histórica única. Quer dizer, esses dois livros trazem a mesma composição histórica. Então, quando estamos falando de Esdras, dentro do que temos estudado até aqui, o nosso olhar está dentro desse assunto que envolve a restauração da casa de Deus. Sabemos que o assunto restauração da casa de Deus, nós não estamos restritos aqui ao livro de Esdras, mas a restauração da casa de Deus num sentido muito maior, a restauração do seu testemunho. E nós não estamos analisando história, nós estamos lendo a história e analisando os nossos dias. O objetivo é refletir o tempo que nós estamos vivendo. O objetivo é compreender a maneira como Deus, Ele está obtendo o seu povo, a restauração do seu testemunho no meio do seu povo. E aqui no capítulo 4 do livro de Esdras, nós vamos ver algo muito importante do ponto de vista prático. E aqui quero voltar ao assunto obstáculos ao avivamento. Porque todos nós sabemos que o final dessa história, aqui do livro de Neemias, e aqui compõe-se também o livro de Esdras, é que Deus obtém o seu testemunho no meio do seu povo, e isso se torna uma herança para aquela geração no tempo do nosso Senhor Jesus, aquele remanescente que estavam ali, à espera do Messias. Quando você estuda o livro de Neemias, nós vemos que este livro, de maneira profética, ele representa o mover de Deus no final de uma dispensação. Isso é muito importante. O livro de Neemias representa o mover de Deus no tempo de uma dispensação, por que não dizer no fim de uma dispensação? Porque é justamente isso. O livro de Neemias, ele vai falar do mover de Deus no fim de uma dispensação. Todos nós sabemos que estamos no fim de uma dispensação. Os dias que vivemos é o fim de uma dispensação. Um outro detalhe muito importante, que depois do registro histórico do livro de Neemias, nós temos aquilo que está registrado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Vocês todos sabem, eu creio nisso, que há um intervalo aqui de 400 anos entre o livro de Neemias e o livro de Lucas. Um período em torno de 400 anos. Alguns chamam de silêncio profético. Então, há esse intervalo. Agora, o que é interessante é que Deus não deixa de trabalhar. Deus não para de se mover. Ele vai trabalhando. Ele vai usar o Império Grego, ele vai usar o Império Romano, ele vai usar vários impérios para poder constituir o caminho que depois seria usado
para a progressão do Evangelho, para a vinda de Cristo e para a progressão do Evangelho. Esse não é o nosso assunto, mas é importante sabermos isso. Então, existe esse intervalo de 400 anos. E o que é interessante é que, mesmo havendo esse intervalo de 400 anos, uma herança espiritual foi mantida. E é essa herança que nós encontramos aqui no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que tem as suas raízes no que Deus fez aqui no livro de Neemias. Agora, quero colocar um ponto muito importante para vocês, e quero encorajá-los. Considere, ainda esta semana, fazer uma leitura do capítulo 36 do livro de 2 Crônicas. Meus irmãos, considere todos vocês. Não adianta vocês ficarem ouvindo aqui, só ouvindo e não estudando a palavra. Se o que você ouve aqui não te leva ao estudo da palavra, meditação da palavra, não te leva à oração, então não tem nenhum objetivo espiritual a nossa presença aqui. Então, por favor, considere ler 2 Crônicas, capítulo 36. Esse capítulo ele está basicamente dividido em 4 partes. Eu vou tentar rapidamente resumir para a gente prosseguir. E por que esse capítulo é tão importante? Porque esse capítulo ele vai mostrar o porquê, a razão desses livros, Esdras, Ester e Neemias e Malaquias, mas especialmente esses 2 livros, Esdras e Neemias. Aqui nós vamos ver todo o resumo do que foi que aconteceu naqueles 40 anos do livro de Jeremias. Esse capítulo 36 de 2 Crônicas, em primeiro lugar, você vai ver que nos versículos 1 a 3, aqui, você vai ver o reinado de Jeoacás. Jeoacás. Ele é considerado o 17º rei de Judá. A nação de Israel já havia sido dividida lá atrás, no tempo de Roboão, que se tornou o reino do norte de um lado, o reino do sul do outro. O reino do norte, há 100 anos atrás, já havia sido levado, isso é, contando desde o cativeiro da Babilônia, já havia sido levado para a Síria. 10 tribos já haviam sido levadas para a Síria. Agora nós estamos falando aqui do reino do sul, Judá e Benjamim. Então é importante que você vai ver nesses versículos 1 a 3, primeiro, vai falar sobre Jeoacás. Jeoacás, ele era filho de Josias, lembra de Josias? Aquele piedoso rei de Judá, que trouxe uma reforma do templo, e também promoveu uma reforma espiritual, porém o povo não se voltou para o Senhor, e aí houve uma apostasia seguinte, promovida pelos seus próprios filhos, e você vai ver aqui, Jeoacás, filho de Josias. Em 1 Reis, capítulo 23, versículo 32, diz que esse Jeoacás, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele foi um péssimo rei. Ele foi um rei pervertido. Então vamos lá. Ele começou a reinar com 23 anos e reinou apenas 3 meses. Aí o que aconteceu? Nesse tempo, Faraó Neco torna o reino do sul, que é Judá, um reino vassalo do Egito. Aí ele foi levado para o Egito e Faraó Neco vai colocar o seu irmão no lugar dele. Aí colocou Eliaquim. Eliaquim, ele teve o seu nome mudado por Faraó. O nome dele passou a ser Jeoaquim. Não confunda Jeoaquim com Joaquim, que é o filho do Jeoaquim. Esse Jeoaquim, a grande parte das profecias do livro de Jeremias está relacionado com ele. Então o faraó Neco foi e colocou o Joaquim no lugar do Jeoacás. O Joaquim reinou 11 anos. 11 anos. E aí ele se tornou também um reino vassalo do Egito.
E ele confiava, sim, que o Egito iria guardar Judá, ia proteger Judá,